Bom dia, quinto ano, tudo bem, gente, com vocês? Hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, temos aula de língua portuguesa. Já estou com o meu brincando com as palavras, pega o seu livro aí. E hoje nós vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia que está iniciando. E vamos agradecer a Deus por mais um mês que está finalizando, né? 31 de agosto hoje. Estamos finalizando o mês e iniciando o mês de setembro. Então, obrigada, Senhor, por mais um dia, pela minha vida, pela proteção da minha família. Que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre. Amém, né? Então, já que vocês estão brincando, né, com as palavras, abre aí na unidade 16, ó. Unidade 16 nós temos uma notícia. Vamos ler a notícia. Eu vou ler com vocês e vocês vão ler em casa novamente para fazer outra leitura, ficar fluente e resolver a atividade corretamente, tá certo? Mas antes vamos relembrar o que é uma notícia. Lembram o que é uma notícia? Já disse para vocês, é um gênero textual não literário, não faz parte da nossa literatura brasileira. É um texto informativo que tem o objetivo de repassar uma informação. Os textos, as notícias, elas devem ser clara, né? Deve ser clara, repassar realmente essa informação. São fatos que acontecem no cotidiano, são fatos reais, né? As notícias são reais. Geralmente elas vêm com uma imagem, né? Olha a imagem aqui dessa notícia que representa, e no final ela tem uma fonte. O que é a fonte, Tia Jamília? Onde foi publicada essa notícia? O site, a revista, o jornal, onde foi publicada essa revista. Então, aqui no final do texto, ó, vocês podem observar que o site, bem no final, a letra bem pequenininha, Portal Brasil, ó, disponível em www.brasil.gov.br. Foi publicada, né? Tá disponível aqui no site do governo, tá certo? No Portal Brasil. Então, editora Trilhas, né? Meio Ambiente, 2016, o acesso foi em outubro de 2016. Então, vocês podem observar aqui, né, não é fake news, essa notícia é uma notícia verdadeira, real. Você observa bem o site, tá, gente? Repassar informações falsas são fake news, né? São notícias falsas, é crime. Então, a gente tem sempre que ter muito cuidado antes de repassar uma notícia, observar bem direitinho o site que foi publicada, a revista que foi publicada, se é de confiança, certo? Jornal, ok? Então, notícia é um gênero que não faz parte da nossa literatura, né? Não literário, é um gênero informativo, que tem o objetivo de repassar informações. Essas informações devem vir de maneira objetiva, de maneira clara, né, para que todos os que leiam, os leitores, entendam, compreendam o assunto. Deve vir uma imagem, né, na notícia, representando, ilustrando a notícia, e no final ele vai ter uma fonte, né, que você deve pesquisar para saber se realmente é verdadeira e não é fake news. Então, acompanhe a leitura comigo e em casa você faz outra leitura, tá certo? Para ficar fluente e resolver a atividade. Diz assim: ICMBio inaugura trilha para portadores de deficiências, né? Portal Trilhas, publicado em 21 de outubro de 2016, tá vendo? Edificação fica em Reserva Natural de Curitiba, no Paraná, PR Paraná, e permite a observação de espécies da fauna e da flora. O que é fauna, gente? O que é flora? Fauna, animais de uma região, substantivo coletivo. Flora, plantas de uma região, também é um substantivo coletivo. Volta para o texto, tia Jamile, para a notícia, vamos lá. Na próxima quarta-feira, 26, né, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade deve inaugurar a trilha com acesso a deficientes na Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, né?
Airumã, em Curitiba, no Paraná. Então, de acordo com a proprietária da reserva, Terezinha Vareste, a trilha foi planejada de forma a proporcionar total acesso às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiências sensoriais. Terezinha disse ainda que a área externa da trilha foi construída em partes com blocos de concreto. Eles foram descartados por apresentar pequenos defeitos de fabricação, mas isso não os invalidou para o nosso objetivo, explicou ela. Segundo a proprietária, a parte do bosque que é elevada para permitir a passagem da fauna é mínima. Intervenção na flora foi executada em maneira plástica, produzida a partir de resíduos de madeira e de plásticos inservíveis ao reuso humano, né? São resíduos que não serviam mais para a utilização humana, né? Transformados em materiais inerte e resistente ao ataque de fungos e insetos, praticamente eliminando custos de manutenção. Serviço RPPN, né? Airumã fica na rua Fredolin Wolf, 3539, em Curitiba, onde também está sediada a Associação dos Protetores das Áreas Verdes, APAVI. Então, é uma notícia, né? Já sabemos como se a estrutura de uma notícia. E a questão aí, número 1, brincando com o texto, nós vamos resolver agora, né? A primeira questão diz: relacione corretamente as palavras ao sentido do texto. Então, você vai procurar no texto, vai fazer outra leitura dessa notícia e vai procurar o sentido da palavra biodiversidade, deficiência sensorial, inservível, intervenção, inerte, reuso e invalidar. Todos esses significados, né, dessas palavras já estão aqui. É só você numerar corretamente a sequência. Observe bem a sequência. Observe bem a leitura do texto quando você estiver lendo. Preste muita atenção e aí você vai achar o significado dessas palavras, certo? Virando a página, a segunda questão diz assim: sobre o que se trata o texto? O texto fala de quê, gente? De que fala? É uma notícia, né? Que trata de uma inauguração de uma trilha com acesso para quem? Quem são as pessoas que vão ter acesso com deficiências, com modalidade reduzida, né? Que fica onde? Localizada aonde? Então, procura lá e faz essa segunda questão. A terceira diz assim: qual é a relação entre o texto e a fotografia que acompanha? Então, você pode voltar, lembrar bem do texto, fazer outra leitura do texto e observar bem a imagem da fotografia, né? Realmente representa o que o texto diz, essa imagem, essa ilustração? Sim, né? A gente representa uma trilha no meio da floresta, com acesso, né? Belezinha aqui, ó, para que as pessoas com cadeirante, com modalidade reduzida possa, né, com deficiência possa, né, ter acesso à floresta. A quarta diz assim: escreva o que é pedido, a data da publicação da notícia, vai lá no texto, procura essa data e a data da inauguração da trilha. Então, vocês vão ter que ler realmente o texto e procurar essas duas datas que estão no texto, está explícita no texto, tá certo? É só você ler. A quinta, o texto, portanto, trata-se de uma notícia que aconteceria no futuro ou que aconteceria no passado. Então, esse texto, estamos estudando verbos. É um texto, é uma notícia que vai acontecer no futuro ou no passado. Olha o primeiro parágrafo aí, diz assim, ó: na próxima quarta-feira. Próxima é o que vai acontecer ainda, né? Então, marca aí a opção correta. A sexta, qual é o significado das siglas ICMBio e RPPN? ICMBio, gente, é o Instituto Chico Mendes de Conservação e de Biodiversidade. E o RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural.
Novamente, ICMBio é Instituto Chico Mendes, né, de Conservação e Biodiversidade. E o IRPPN, né, é uma reserva particular do patrimônio natural. Aí a sétima, ligue os materiais, a parte que foram usados. O bloco de concreto foram usados aonde? Na parte externa da trilha, na parte de fora. E a madeira plástica foi usada aonde? Na parte interna, na parte de dentro. Então, volta lá no texto, faz outra leitura e liga, certo? A opção correta. Então, a oitava diz assim: converse com o professor e com os colegas sobre a importância desse tipo de ação para pessoas com deficiência. Então, vocês sabem que as pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida, a gente tem que ter um carinho, né, ao olhar para elas, ajudar mesmo, porque são pessoas que não têm, né, as mesmas, digamos assim, capacidade de se locomover como nós, né? Então, quando essas pessoas a gente precisa, né? Elas precisam ser inclusas na nossa sociedade, elas precisam estar inclusas em todas as atividades, precisam estar inclusas na nossa escola, né? Tá inclusa na nossa sociedade mesmo. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que ajudar nessa inclusão, né? Tem que ajudar elas a participar. Então, facilitando, né, o seu convívio. Então, para que essas pessoas tenham acesso à floresta, foi criada uma trilha, né? Uma trilha para ajudar as pessoas, os cadeirantes, as pessoas que não têm todos os membros, as pessoas que andam com mais dificuldades. Então, foi criada essa trilha, né? Que vocês podem observar direitinho na imagem para que elas tenham acesso, né, à floresta. E a gente tem que fazer isso em todos os âmbitos, em todos os ambientes em que a gente tiver inserido. Então, sempre que tiver uma pessoa com deficiência, você deve ir lá perguntar se ela está precisando de ajuda, se quer que faça alguma coisa por ela. Geralmente, eles são muito independentes, eles gostam de fazer as coisas sozinhos. Assim como nós também somos muito independentes, a gente gosta de fazer as coisas sozinhos, né? Mas aí você pergunta se eles querem ajuda em alguma coisa, porque é sempre bom ajudar e principalmente ajudar quem precisa, tá certo? Na página 237, a última página da nossa atividade, você vai resolver a primeira falando sobre substantivos, sobre pronome oblíquo, né? Troque os termos destacados pelo pronome oblíquo correspondente. Então, o que é um pronome oblíquo? São aqueles, né, que se refere à pessoa do discurso, tendo função, né, de complemento. Então, quando você vai complementar a frase, ele tem ele vai se referir à pessoa do discurso. A letra A diz assim, ó, vamos levar as bolsas. Então, levar as, você vai trocar por levá-las. Vamos levá-las, né? Jairo comprou o bilhete. Jairo comprou o tracinho né? Certo? Então, faça aí a primeira questão. A segunda diz assim, transforme o verbo em destaque na frase de acordo com o que se pede. Com os rostos protegidos, buscavam se acomodar. Então, você vai colocar essa frase aí, vai transcrever na letra A, trocando, né, pelo verbo aí no presente do indicativo, no que está acontecendo agora, presente do indicativo. Na letra B, futuro do presente, a mesma frase. E na letra C, primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural, gente? Nós, né? No pretérito imperfeito. Então, essa mesma frase que está em destaque no quadrinho, você vai colocar nos três tempos verbais aí, letra A, letra B e letra C, tá certo? A primeira no presente do indicativo, a segunda no futuro do presente, a letra C, primeira pessoa do plural no pretérito imperfeito, que é o que já aconteceu, certo? A terceira, artigos definidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as, né? E os indefinidos? Uns e umas, né? Então, você vai usar só os artigos definidos aí, tá certo? No singular.
Use o ou a para indicar o gênero do substantivo. Quais são os dois gêneros? A tia Jamile disse, nós temos dois gêneros, feminino e masculino. Então, eu uso o para masculino e uso a para feminino. Se for no plural, eu uso os e as, tá certo? Então, artigo definido, certo? O ou a, certo? Você vai usar aí no gênero do substantivo para a para feminino e o para masculino, tá certo? Resolva a atividade, mande foto para a tia vai correr para a escola para entregar as atividades do bloquinho de vocês. Um beijo, tá? Bom dia, tchau, tchau.